Boa noite. Eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e, como é de costume, agradecer a todos também pelo tempo que vocês estão dispondo para estarmos aqui novamente juntos, estudando um pouquinho mais a Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a história da mulher de Ló. É uma história bem conhecida, mesmo quem não foi criado na igreja já ouviu falar da destruição de Sodoma e Gomorra e do destino da mulher de Ló. A Bíblia, na verdade, não nos diz o nome dela, nem entra em maiores detalhes sobre a vida pessoal dela, mas eu creio que a gente tem grandes lições a aprender com ela. Mas agora vamos ao texto bíblico. Gênesis 19, versículo 1. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali e, ao avistá-los, levantou-se para recebê-los. 19:12. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui. Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor, e Ele nos enviou para destruí-la. 19:16. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas, ou serão destruídos. 19:24. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e das vilas das planícies, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás, enquanto seguia, e se transformou numa coluna de sal. A mulher de Ló, na verdade, ela sabia que não deveria olhar para trás, mas mesmo assim ela olhou. No hebraico, uma das línguas originais do Antigo Testamento, a palavra traduzida para olhar é nabat, que significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. Então, o que a gente entende aqui é que a mulher de Ló, ela não só olhou para trás por curiosidade ou para ver o tamanho da destruição que havia ocorrido em Sodoma e Gomorra. Na verdade, ela olhou para trás porque ela estava pensando no que ela deixou lá, no que ela deixou em Sodoma. O coração da mulher de Ló havia ficado em Sodoma. Tudo que ela possuía e tudo pelo qual ela lutara a vida inteira com seu marido para conseguir juntar, estava lá, estava em Sodoma. E tinha tudo ficado para trás. Então, na verdade, ela olhou porque ela pensou em todos os bens materiais que ela tinha deixado para trás. E ela pensou também na vida que ela levava em Sodoma. E a gente entende aqui também que para Deus querer destruir aquelas duas cidades, você imagina que a vida em Sodoma não devia ser muito reta, muito justa, né? Então a mulher de Ló, ela não olhou para o futuro, ela não olhou para a salvação dela. Ela olhou para trás e ela escolheu desobedecer. O coração da mulher de Ló estava naquilo que Deus havia condenado. Da mesma forma, os hebreus ficaram 40 anos vagando no deserto, pois ao invés de olharem para frente e crer nas promessas que Deus havia feito, eles ficaram chorando e murmurando pelas coisas que haviam deixado para trás no Egito. A história de Ló e de Noé nos foram citadas pelo próprio Jesus em Lucas 17:20 até o 37, para nos lembrar que o julgamento de Deus virá sem aviso. Deus não admite que a gente tenha saudades do que a gente deixou para trás. Vamos ao texto, Lucas 17:29. Jesus nos adverte sobre o grande dia. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então, fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima de casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló.
Em Lucas 9:62 está escrito: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui Jesus usa um exemplo de um lavrador. E quando o lavrador está trabalhando, está arando a terra, ele não podia se distrair, porque os animais que ele estava conduzindo, que estavam puxando o arado, eles saíam da direção correta. E em vez de arar o campo numa linha reta, ficava tudo torto. Então, Jesus usa esse exemplo para nos aconselhar. E se você prestar bem atenção, isso é um conselho direcionado à igreja. Ele quer dizer com isso que quem quer servir a Deus e o faz com desatenção, está servindo a dois senhores e não é digno de servi-lo. Quando decidimos por Cristo, algumas coisas em nossas vidas precisam ficar para trás. Ter saudades do passado, desejo pelo pecado e deixar-se seduzir pelas ilusões desse mundo não condizem com a vida de quem quer seguir a Cristo, de quem quer seguir e servir a Cristo. Em Mateus 7,14 diz: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Não se desvie do caminho do Senhor, não olhe para trás. Paulo nos escreve em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. A gente não deve ansiar pela vida antiga. A mulher de Ló simboliza aqueles que estão presos às coisas terrenas, cujo coração ainda está no mundo. E o problema aqui não é possuir bens materiais, não há nada de errado nisso. Não há nenhum pecado em ser rico ou em possuir bens ou ter posses. O problema aqui é o que é a prioridade para a gente, aquilo que a gente prioriza. Mateus 6,21 diz: Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Presta atenção nisso. Deus te libertou de muitas coisas e voltar a elas é extremamente perigoso. Em seu discurso, Estevão diz em Atos 7,39: Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito. Eles também olharam para trás, desejando aquilo que tinham deixado. Choravam pelas cebolas, pepinos, pelos peixes do Egito e não valorizavam o maná que Deus mandava todos os dias do céu. Da mesma forma, gente, tem crente aí que está com saudade de balada, de bebedeira, de muita curtição com os amigos. Na verdade, a escravidão do pecado que Jesus nos livrou não deve deixar saudade. Não esqueça de quem você era, não esqueça de onde Jesus te tirou. Eu costumo dizer que eu sei muito bem do lamaçal que Jesus me tirou, eu sei muito bem de onde eu vim. É por isso que eu valorizo muito a vida que eu tenho, a salvação que Jesus me proporcionou. E eu sei muito bem o preço que foi pago por isso. O preço que foi pago por mim e por você, pelo seu pecado e pelo meu, foi o sangue derramado de Jesus. Não foi o sangue de um homem, o que já era muito. O preço do nosso pecado foi o sangue de Jesus, foi o sangue do próprio Deus. Foi um corpo pendurado numa cruz. Foram diversos açoites cuspidas na face de um homem justo. Ou seja, gente, a gente custou muito caro para Deus. A gente custou muito caro, o preço foi muito alto. A gente precisa valorizar isso. Provérbios 26:11 diz o seguinte: Como o cão torna ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. 2 Pedro 2:20 até versículo 22. Porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espujadouro da lama. É pesado isso, né? E aqui a gente está falando, gente, de apostasia, ou seja, o abandono da verdade por aqueles que apenas a professaram, sem nunca terem incorporado realmente. Pessoas que nunca se converteram de verdade, apenas andaram como cristãos durante algum tempo. Lucas 12, 47 e 48 diz: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu acho isso aqui muito sério. Isso aqui é muito sério. Gente, conhecer um pouco da palavra de Deus, ela te traz muita responsabilidade. A gente não pode conhecer a verdade, conhecer o Evangelho e receber toda essa graça desse Deus maravilhoso e ter o Espírito Santo conosco. E como o texto nos disse, voltar a revirar na lama, comer o nosso próprio vômito. Então a gente não pode apenas sair do Egito, o Egito tem que sair de dentro da gente. Então não apenas sair do Egito, mas arranque o Egito de dentro de você. Fuja de Sodoma e Gomorra, mas não esqueça seu coração lá. Jesus pegou os seus pecados, o seu passado, e jogou no mar do esquecimento, e ali ele colocou uma placa de proibido pescar. Então não pesque lá, fique longe de lá. Eu acho essa mensagem toda muito pesada, eu acho isso tudo muito sério. Eu acho que uma vez que a gente decide andar com o Senhor, a gente não está brincando de igreja, a gente não está brincando de ser crente, porque o assunto é muito sério. A gente está falando de salvação, e salvação eterna. A gente está falando de condenação, e a condenação também é eterna. Então, eu costumo também falar muito que Jesus morreu uma vez por você, ele não vai morrer de novo. Valorize a sua salvação. Valorize o sacrifício que Jesus fez por você. Ande com ele em seriedade e retidão. Ninguém aqui é santo, todos nós somos pecadores e como a gente também está sempre vendo, todos nós temos uma tremenda inclinação para aquilo que é mal. Mas sempre nós estamos sujeitos à escolha. Sempre você vai ter a opção de escolher entre fazer o que é certo e o que fazer errado. Então, escolha o que é certo, escolha andar com Jesus. Ele jamais vai te dar um fardo maior do que aquele que você pode carregar. Deus jamais vai te tentar além das tuas forças. Então, olhe para frente, olhe para o alvo que é Jesus, olhe para a sua salvação e jamais olhe para trás. Se você alguma vez olhar para trás, olhe para aprender com os erros que você fez e para tentar não repeti-los novamente. Mas a mensagem de hoje é essa: fuja de Sodoma, mas não deixe o seu coração lá. Não faça como a mulher de Ló, não olhe para trás. E era isso, meus queridos, a mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje era essa, e eu espero que isso tenha incomodado vocês tanto quanto me incomodou, que isso tenha feito vocês pensarem, meditarem, como fez a mim também. E eu vou ficando por aqui até a semana que vem, se Deus quiser. E gostaria de pedir que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma opinião, algum comentário, pode deixar aqui abaixo do vídeo. E qualquer coisa, entre em contato com a gente pode bater um papo ainda sobre isso ou sobre outras coisas também. E se você gostou também, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. A palavra de Deus jamais volta vazia, então sempre é edificante. E foi muito bom estar com vocês hoje também. Tenham um ótimo restinho de noite, um ótimo final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus.